começou lá na Luiz de Queiroz, em 46. Depois, ele foi o primeiro doutorado da USP, em 1948, e foi inclusive homenageado recentemente na reitoria por ter sido o primeiro doutor da USP como tal. Quer dizer, a Luiz de Queiroz já tinha outros doutores, mas ele foi o primeiro depois que a USP se constituiu. Um exemplo de pesquisador que é capaz de estruturar, de fazer a sua própria pesquisa e estruturar novos grupos a partir de onde praticamente não existe nada. Desbravador de ciência, de aceitar desafios, de pegar unidades em situação muito ruim ou em início e começar a pôr para frente um projeto com entusiasmo sempre muito grande. Essa capacidade que ele tem de agregar as pessoas de diferentes áreas, né, em torno, sempre visando o conhecimento e a melhora da pesquisa brasileira. A ciência dele, a ciência que ele produziu, foi com muito humanismo. E isso é absolutamente uma coisa espetacular. As várias coisas que eu tenho feito na vida são por sentir-me obrigado a devolver ao povo brasileiro a educação gratuita que eu tive na Universidade de São Paulo. Tem que devolver para esse povo. Esse povo é bom demais para a gente não querer fazer nada por ele. Eu quero. Além de fundador do Departamento de Genética, foi fundador da Sociedade Brasileira de Genética, foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, num período bastante crítico, e foi fundador e primeiro diretor científico da FAPESP. Em 62, né, que tinha um gasto com a burocracia pequeniníssimo. Exato. Tá certo? O carro oficial era um Renault Gordini. Ele me levava muitas vezes lá para São Paulo, na Avenida Paulista, onde era a sede. Eu me lembro de um professor que me encontrou e falou, olha, eu estava sem carro para fazer a pesquisa. Ele pegou o carro que era usado como carro oficial, leva esse enquanto a gente vai providenciar outro, mas você não vai parar a tua pesquisa, né? A SBG e a SBPC eram muito ligadas. Os congressos da Sociedade Brasileira de Genética eram feitos junto com a SBPC, com os congressos da SBPC. E naquela época, a SBPC era uma das principais estruturas organizadas que combatiam a ditadura, né? E teve problemas para a realização de congressos. Então, ele teve uma participação fundamental nesse processo todo. Ele sempre teve uma participação muito ativa nos movimentos sociais, apoiando os movimentos sociais e se opondo à ditadura militar. E isso lhe rendeu diversas prisões. Ele ficou aqui de 64, né, até 1981. Enquanto estava aqui em Ribeirão, ele também foi diretor do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né, que teve uma repercussão muito grande. O INPA tinha um mestre e um doutor, e quando ele saiu alguns anos depois, tinha algumas dezenas de mestres e doutores. Quer dizer, ele levou para o INPA, para o meio da Amazônia, ele levou essa noção de ciência, de que precisa ter formação científica de qualidade. O grau de tolerância dele era impressionante. Não era uma pessoa que dominava, ele era um líder nato. E o líder não é aquele que impõe, é aquele que permite que o indivíduo trabalhe, produza. Era o ponto de união de todos os docentes. Sempre foi envolvido, apesar de não ser a sua linha de pesquisa, com os projetos da professora Iris Ferrari dentro do laboratório de citogenética. Qualquer assunto que era relacionado à genética humana e médica, ele queria discutir com a gente, ele se envolvia nas discussões do dia a dia com os alunos. Era assim, era um prazer, sabe, dividir aquele conhecimento todo que ele tinha para aplicar em áreas diferentes da área de expertise dele. E curiosamente, o primeiro curso de genética oferecida numa faculdade de medicina do Brasil
foi em Ribeirão Preto. É verdade. Ministrado pelo professor, que era um engenheiro agrônomo, que convidou algumas pessoas que vieram dar a sua contribuição, e aí começou a história do Departamento de Genética. Trouxe com ele vários ex-alunos, entre eles o professor Ronaldo Zucchi, eu, o professor Leonel Gonçalves, o professor Antônio Carlos Stort, a professora Maria Luísa Silveira Melo e o João Maria Franco de Camargo, que era o desenhista do departamento. Ele introduziu muitos conceitos da genética animal, da genética de abelhas, para tentar explicar o funcionamento na espécie humana. E, logicamente, a gente sabe muito bem que a genética também usou muito a drosófila. Até verdade. hoje a gente fala muito sobre os princípios da genética, tomando por base o estudo da drosófila. Na verdade, a abelha é um experimento da natureza. O acesso ao genoma, né, favoreceu muitas pesquisas com a abelha e, mundialmente, hoje ela é um modelo comparável à drosófila. Então, entender o modelo abelha tornou-se uma pergunta mundial. Em 56, o Brasil produzia 3 a 4 mil toneladas de mel. Hoje, é mais de 50 mil toneladas. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil poderá ser a maior potência em produção de mel no mundo, e isso eu dou graças ao trabalho do professor Kerr. A gente vê assim abelha, medicina e tal, mas o fato é que nós estamos num centro criado por ele, né, de ciência. E a abelha é um modelo, e um modelo muito bom. Quase todos os países da América Latina têm professores que foram treinados aqui no departamento. 700 titulações entre mestrados e doutorados em genética que surgiram com o trabalho do professor Kerr. Logicamente, toda a ramificação, genética de abelhas era em torno de 30%, 70% as demais, inclusive genética médica e genética humana. A genética tem o privilégio de ser o primeiro exemplo de integração entre unidades da USP. Ele tinha essa ideia de que a genética do campus todo deveria ser num lugar só. Temos essa integração até hoje, com a Faculdade de Ciências e Letras e com a Faculdade de Odontologia também. Na Faculdade de Odontologia, que eu não perdi o vínculo, eu sou docente de genética e de biologia molecular nessa faculdade, e aqui também participando dos cursos de pós-graduação e de graduação. A nossa pós-graduação é forte, porque ela conta com vários docentes que nem são nossos, mas que estão aqui para dar suporte na pós-graduação em genética. O professor Mestrinelli e eu aceitamos muitos alunos para orientar tanto mestrado como doutorado. Não vou me lembrar exatamente quantos, mas dezenas de alunos. O grande saldo de uma vida universitária, no meu caso, eu acho, que é ter contribuído para que você tivesse mais estudantes com mestrado, com doutorado. E isso foi sempre o que o professor Kerr fez. E jamais deixando de fazer extensão, porque ele achava que a extensão seria a obrigação de você transferir à população aquilo que você está produzindo, né, nas universidades públicas, né? A genética tinha algumas linhas já por efeito de fundação, estavam muito ligadas à genética de abelhas, depois alguma coisa de genética de bovinos, melhoramento animal, e também tinha um grupo que trabalhava com genética do câncer, genética de micro-organismos, essas sim mais articuladas com a parte médica, né? Mas só com a genética médica mesmo, né, com a doutora Iris trazendo esses conteúdos para dentro do departamento, trouxe uma outra faceta, que é assim, dar atenção à saúde em genética, fazer parte desse tripé, né? Então, a assistência dentro do departamento hoje tem um forte
pé dentro do Hospital das Clínicas, né? E que dá, vamos dizer assim, atenção, cuidado, investigação e tratamento para doenças genéticas as mais diversas, de todas as cidades da região até de fora do estado que vem para cá para ser investigadas, né? Uma equipe multidisciplinar, tem médicos da ginecologia e obstetrícia, cirurgia, urologia, cirurgia pediátrica, psicólogos, endocrinologistas, pessoal do berçário. São mais de 10 mil famílias atendidas nesses, sei lá, 40 anos que o serviço está funcionando, né? Futuro importante pela frente, sim, para seguir nesse caminho de investigação de doenças genéticas. A Sociedade Brasileira de Genética Médica foi fundada a partir de Ribeirão Preto, numa luta de reconhecimento da especialidade. Em 77, nós fundamos, junto com a doutora Iris Ferrari, nossa chefe da genética médica, o primeiro programa de residência médica em genética do Brasil. E já formamos aqui mais de 70 médicos. Somos o local que mais formou médicos em genética no Brasil. No início da década de 90, logo após eu voltar do meu pós-doc no exterior, eu percebi que, na realidade, o departamento estava muito carente nessa parte de biologia molecular. Então, através de um convênio do BID com a USP, a gente conseguiu, e eu realmente encabecei esse projeto, nós conseguimos enviar vários docentes para o exterior e trazer vários docentes do exterior para cá para ministrar cursos e também dar palestras nessa área específica de biologia molecular. Quando voltamos, fomos surpreendidos dizendo o seguinte: não, olha, não é só isso, há uma verba, não muito grande, mas há uma verba para equipamento, porque senão tudo que vocês aprenderam vai ficar no vazio. No início da década de 2000, nós participamos de vários projetos de genoma da FAPESP e isso também fez com que o departamento adquirisse um sequenciador automático de DNA, que também deu suporte para muitas pessoas e continua dando até hoje. E a gente teve a oportunidade de participar de alguns projetos importantes na área de genômica. Aí o nosso grupo, nessa ocasião eu estava no doutorado junto com o professor Marco Antônio Zago, e a gente aplicou e foi selecionado como grupo para participar desse esforço de sequenciar a bactéria. O próprio curso de informática biomédica, que é uma coisa muito mais recente da década agora dos anos 2000, também foi um pioneirismo, porque com os projetos genomas, todo mundo estava muito sentindo a necessidade de ter profissionais que analisassem em larga escala todo esse material que estava saindo dos sequenciadores, né? E faltava alguém com uma formação que pudesse interagir entre a biologia e os computadores. E aí nasceu a bioinformática. Mas esse know-how todo que a gente adquiriu nesse período, a gente hoje está aplicando. Está aplicando não só na área para diagnóstico, mas para identificar marcadores genéticos de prognóstico ou até marcadores que possam orientar o médico qual a melhor conduta terapêutica que ele vai usar com os pacientes. Eles chamam de medicina personalizada, né? Dependendo do DNA ou dependendo da expressão dos genes daquele indivíduo, ele vai ser medicado com aquele medicamento A ou B. Vai depender do indivíduo específico. Ainda isso é futuro, não é presente nesse momento. Mas é uma coisa que nós vamos chegar lá. Essa área da genômica é uma área que ela vai desenvolver bastante nos próximos anos. E o Departamento de Genética, tendo essa visão, teve duas grandes iniciativas. Uma delas foi criar um núcleo para análise de dados, um núcleo de apoio à pesquisa. Hoje o Departamento de Genética ele coordena o NAP de Biologia Sistêmica Integrada. E o outro foi através de uma chamada
superintendente do HC, do professor Marco Felipe, a todos os docentes da Faculdade de Medicina, para apresentar propostas de serviços de alta complexidade que poderia ser desenvolvido no Hospital das Clínicas, né? Com isso a gente criou o Centro de Medicina Genômica. E aí eu acho que nós vamos conhecer uma nova biologia. E acho que nós estamos sendo testemunhas. Aí vem uma revolução conceitual, muito provavelmente. O Departamento de Genética vem acompanhando todas as mudanças e os avanços científico e tecnológico e que, de alguma forma, isso deve ser importante no ensinamento dos nossos alunos. O corpo docente era um corpo docente interessado. Falei várias vezes aqui, nós parecemos um pavão. Se espremer, nós somos pouquíssimos, mas nós somos o terceiro ou segundo laboratório de genética, o grupo de genética do Brasil. Estamos os primeiros na CAPES, porque cada um de nós aqui abre as asas e cresce e faz tudo que for possível para parecer grande. Pessoas que criaram o departamento e o fazem atual e moderno até hoje. Ao longo de todos esses anos, o professor Kerr sempre foi o grande líder, mas devemos reconhecer que também alunos, funcionários e outros professores deram praticamente uma boa parte dos seus dias na luta pela evolução da genética em Ribeirão Preto.